Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Divino Mestre nos acompanhe neste momento, com as boas vibrações, os nossos benfeitores espirituais também neste momento, estando conosco, para esse estudo dessa doutrina tão maravilhosa, tão consoladora, e que com ela nossa caminhada aqui neste planeta tem sido um pouco mais suave, porque tem nos ajudado, tem nos esclarecido, enfim, tem nos consolado um pouquinho mais. E o que nós vamos conversar hoje, falaremos sobre a justiça das aflições. Bem a ver, inclusive, com o momento que nós estamos vivendo, né? E para que nós comecemos, já com o pé direito, essa nossa conversa, nós vamos fazer a leitura de uma página inicial, que o livro escolhido foi O Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, para que nós possamos, desde já, criar uma atmosfera de harmonia, de vibrações, para que o estudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que nós consigamos atingir o objetivo, que será de esclarecer. Então, a página escolhida, na verdade a lição, é a 33, Recapitulações. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está no livro de João, capítulo 12, versículo 43. Os séculos parecem reviver com seus esplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerando insuladamente, demonstra recapitular as mais experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo o homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas e o dia que se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio das sombras? Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos de que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Vamos elevar nossos pensamentos aos mais altos dos céus, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo o nosso Pai Celestial, mas acima de tudo, ao amigo e amado Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez neste momento, para conversarmos um pouco mais sobre essa doutrina consoladora. Pai, neste momento, tudo o que temos a fazer é agradecer. Agradecer pela encarnação, por essa oportunidade de evolução, pelos irmãos que nós temos, que estão conosco a caminho, tendo essa oportunidade dessa experiência na carne, como oportunidade de aprendizado, de mais uma etapa na nossa escala evolutiva. Que saibamos aproveitar este momento, Senhor, e que possamos encarar as dificuldades da vida como obstáculos ou metas a cumprir. Que nós aprendamos a resignação, aprendamos a ter a calma, o equilíbrio, para enfrentar
as adversidades que nos sobrevêm como uma forma, Senhor, de moldar-nos o espírito. Que possamos nesse momento nos concentrarmos no alimento espiritual que foi de antemão preparado pela espiritualidade amiga, através dos livros, das literaturas espíritas, que tem nos ajudado a ter uma caminhada um pouquinho mais suave, mesmo estagiando num planeta de expiações e provas. Mas reconhecemos que essa condição, Senhor, ainda é nossa. Cabe-nos a cada um de nós nos melhorarmos para que a Terra ela possa, com certeza, passar para o próximo nível, um nível de progressão, um nível de regeneração. Que façamos a nossa parte. Mas também gostaríamos de aproveitar neste momento desta prece, Senhor, para pedir por toda a humanidade neste momento, em especial os nossos irmãos que passam por várias dificuldades muitas vezes que desconhecemos, nem fazemos ideias, inclusive, que existam. Mas aonde quer que esses irmãos estejam, possa essa luz alcançá-los, as vibrações de energia que nesse momento nós estamos reunindo, concentrando, para que possa ser derramado a todos nós. Senhor, com esta prece, nós te rogamos orientação, ajuda na condução desse estudo, para que ele possa ser ministrado da melhor maneira possível e que possa chegar a todos que vierem assistir este programa. Com esta prece, mais uma vez, reforçamos os nossos sinceros agradecimentos, agradecendo ao nosso Pai, agradecendo a espiritualidade amiga, nossos orientadores espirituais e a Jesus, nosso irmão maior, por esta oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Então, conforme nós falamos, vamos falar um pouquinho sobre justiça das aflições. Que interessante é que fica um pouquinho estranho quando a gente coloca essas duas palavras numa mesma frase. Falar de justiça, por exemplo, nos traz um certo alívio, um certo conforto, né? É como se a gente estivesse lavando a alma. Falar justiça é algo que nos soa bem. Mas quando nós falamos de aflições, a gente já fica aflito, né? E a gente pensa em tantas, né, que às vezes nós estamos passando naquele momento. Aliás, óbvio, estamos passando, a humanidade inteira nesse momento está aflita. E juntar essas duas palavras numa mesma frase, fazer com que ela tenha algum sentido, alguma explicação, dizer que é justa a aflição, vai ser um desafio hoje para a gente. Primeiramente, nós precisamos definir o que seria justiça. Ela varia muito com o ponto de vista das pessoas, de maneira que justiça é um termo que, vamos dizer, é abstrato e que guarda a relação com o moral. Isso significa que com a mudança, né, do entendimento das pessoas, com o avançar intelectual, cultural, moral, enfim, da humanidade, o conceito também de justiça vai se modificando. Um exemplo disso nós podemos observar, por exemplo, nos tempos de Moisés. Tinha-se o costume, por exemplo, que se alguém viesse a roubar uma ovelha sua, a forma de ressarcimento seria tomar de volta todo um rebanho. Ou seja, perdia-se uma ovelha, mas a forma de pagar era com todo o rebanho, né, daquela pessoa que, na verdade, tenha causado esse delito. Aí vem Moisés, legislador de sua época, muito à frente do seu tempo, diga-se de passagem. Ele veio tentar trazer um conceito mais equilibrado do que seria a justiça, porque até então soava-se como se fosse uma vingança e não necessariamente uma justiça. E aí vem Moisés e diz o seguinte: não, roubou uma ovelha? Então a forma de pagar seria com outra ovelha. Então seria uma maneira de trazer um equilíbrio, de ajustar um pouquinho mais o conceito de justiça. E nós vamos ver
que se nós, que somos imperfeitos, ainda estamos construindo, né, o nosso estado evolutivo, ainda estamos encaminhada, nós buscamos pela justiça e muitas vezes, quando nós observamos aquilo que nós entendemos como justiça não sendo aplicado, às vezes a revolta, né, em muitas pessoas bate. Porque justamente é algo realmente que a humanidade busca, mesmo ainda no estado em que nos encontramos, ainda de imperfeição. Então, se nós, que somos imperfeitos, nós buscamos, temos sede da justiça, que dirá nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, né? E de infinita bondade, e que quando nós vamos pensar em Deus, não podemos pensar em algo diferente do que amor, do que justiça, dos vários atributos que ele possui e que precisam todos eles estarem em harmonia. De maneira que, se nós entendemos que Deus é completo, que Deus é perfeito, né? Nenhum dos seus atributos, eles devem faltar nessa plenitude. Por exemplo, Deus não pode ter o grau máximo de amor, mas em contrapartida, a sua justiça, ela ser parcial, ela não ser completa, ela atingir somente a um grupo de pessoas, de indivíduo, enfim. Então a gente compreenderia que, sendo Deus perfeito e em todos os seus atributos, também ali teria uma harmonia. Então, à medida que Deus teria um grau máximo de amor, a justiça também iria acompanhar, como todos os seus atributos, sob pena de que, se um deles ou faltasse ou ficasse incompleto, já não seria Deus. Então, imagina que Deus seja justo. Imagina-se que Deus seja justo. Mesmo nós imperfeitos buscando a justiça, não podemos esperar algo diferente do nosso Pai. Porém, quando nós vamos observar o cenário da humanidade, parece nos causar uma certa estranheza, porque nós vemos tantas injustiças acontecendo e que muitas pessoas chegam ao ponto de se perguntar se Deus realmente existe. Ou se ele existe, que ele se virou as costas para a gente, deixou a gente, enfim, a própria sorte. Mas parece que não faz sentido, já que chegamos à dedução de que Deus é perfeito e que Deus é amor e, consequentemente, justiça. Então, por que nós vemos esse quadro? Engraçado que há muitos anos atrás, eu perguntava para minha mãe, dentro do conceito da orientação religiosa que ela possui, como explicar, né, essas aparentes desigualdades, enfim, de que a gente vê e que a gente considera como sendo injustiça, né, na Terra. Porque, por exemplo, uma pessoa nasce em melhores condições, sem fazer o mínimo de esforço, não tem nenhuma dificuldade na vida, né? A gente fala, parece que nasceu virado para a lua, enquanto outros, às vezes, por mais que se esforcem, não conseguem sair da condição, muitas vezes de miséria, né? Enfim, padecendo de todos os matizes. E aí minha mãe me deu a explicação. Ela disse o seguinte: a explicação dela seria que, por conta de Adão e Eva, que segundo a interpretação dos textos sagrados, para ela, né, seriam o primeiro homem e a primeira mulher, ou seja, toda a descendência da humanidade advém deles. Então, por conta disso, ela deu o seguinte exemplo. Vamos supor que exista uma forma de fazer bolo. E essa forma, ela venha com um defeito. Tenha lá uma marquinha. Qualquer massa que eu for colocar naquela forma de bolo e assar, de forma que, por conta da forma ter aquela falhazinha, toda a massa que ali eu colocar também irá igualmente sair com aquela marquinha. Então ela está dizendo o seguinte: como somos descendentes de Adão e Eva,
acabamos adquirindo as mesmas falhas deles. Então, se eles chegaram a pecar e por isso tiveram consequências, nós estamos recebendo as consequências do pecado de Adão e Eva, porque somos sua descendência, como se fôssemos a massa do bolo e que saiu daquela forma que estava já com defeito. Falei assim, mãe, a princípio até parece que faz um sentido. Mas se Deus, sabendo que Adão e Eva, ao pecar, depois daí, iriam ter filhos, por que não impediu, então, deles não terem filhos, para que a humanidade hoje não viesse a responder por um crime, que vamos dizer assim, foi cometido lá no passado, ao qual nem tínhamos, nem fazíamos ideia, não temos registro. Isso não me soa muito justo. E aí ela não soube me responder. E eu falei, isso parece que não regula muito com o conceito que a gente tem mesmo de justiça. Que se isso nos causa uma certa revolta, que dirá Deus? Será que realmente essa é a explicação do que acontece? Enfim, aí, como é a base do nosso estudo, os evangelhos de Mateus e de Lucas, vamos ler então rapidamente 3 passagens desses evangelhos, para a gente poder entrar nas palavras de Jesus, quando ele falava sobre a justiça das aflições. E vamos tentar entender um pouquinho, porque a princípio também parece ser contraditório. É o seguinte, assim Jesus começa: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no fundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Como assim? É bom sofrer? É bom padecer de fome? A fome que a gente está falando, né? Aquela fome que deu aquele desconforto assim na barriga, a gente vai lá, abre a nossa geladeira e pega o que a gente queira comer. A gente fala de fome daquelas pessoas que realmente não têm o que comer, que buscam e não conseguem encontrar. Daqueles que nesse momento estão chorando, e esse choro, muitas vezes, é a perda de um ente querido, é uma situação de calamidade que se encontram. E nós vamos ver que, pelas palavras de Jesus, parece que é legal você sofrer, é bacana você sofrer. E aí, em contraparte dele, ainda fala: ai de vós ricos, porque aqui da frente, a partir daí, vocês irão sofrer. Então parece ser um pouco contraditório. Mas claro que não, né? Porque Jesus, na verdade, como o nosso Pai Celestial, ele reflete ali todas as suas qualidades. Jesus, quando esteve entre nós, ele veio com a proposta de ser nosso guia e nosso modelo. Então quer dizer que ele é o caminho, é a ponte para que nós cheguemos ao Pai. E essa ponte, esse caminho, ele não pode ser torto, ele não pode ser imperfeito, ele não pode ter nenhuma mácula. Então Jesus não brincava com as palavras e tinha uma razão de suas palavras, e que ao seu turno a doutrina espírita, ela vem nos lançar uma luz para explicar-nos, para compreendermos, enfim, as palavras de Jesus. Na verdade, Jesus aqui está nos trazendo o conceito da verdadeira justiça. Vamos mentalizar, por exemplo,
as várias passagens que nós temos registradas na Bíblia, quando Jesus ele ministrava seus ensinamentos, quando ele falava por parábolas, ou quando ele tinha sempre a oportunidade de estar se expressando, ele usava bastante o termo colheita, né? Ele falava colheita, falava semente, enfim, dando-nos a compreender que a nossa existência, a passagem nossa como espíritos na Terra, pode ser comparada a uma colheita. E essa colheita, ela, da mesma forma que a gente planta, por exemplo, um abacate, a gente espera que ali nasça também um abacate, né? Ao passo que se a gente vai plantar arroz, a gente não vai colher feijão. E cada coisa plantada, ela tem o seu tempo, né, de florescer. Então, da mesma forma que a gente tem a compreensão de que seja a colheita material, Jesus vai fazer essa comparação também com a vida do Espírito na Terra, dizendo o seguinte: aqui é uma verdadeira grande colheita, sendo que o que você plantar, ou seja, de suas atitudes, lá ao seu turno você irá colher. Então não tem como você que fez boas obras, praticou boas obras, boas ações, tentou buscar, enfim, um caminho de retidão, você lá na frente colher desilusões, colher sofrimento, punições. Não tem como isso acontecer. Da mesma forma que se você não plantar feijão, se você plantar feijão, você não vai ter arroz. Né? Isso não existe. Então, Jesus está querendo nos trazer aqui o seguinte: cada um é dado de acordo com as suas obras. Se hoje a colheita que você está plantando, a colheita que hoje que você está tendo, ela não é nada agradável, na verdade, você só está recebendo aquilo que a seu turno, em outras épocas, você plantou. E não tem como ser algo instantâneo. Tal como a colheita você planta, tem um tempo para aquilo vir a florescer. A mesma forma, a colheita da vida. As múltiplas ações que o espírito toma no decorrer das suas existências, tem um tempo também de serem computadas. Mas o que é certo é que a colheita, ela virá. E ai daqueles, conforme de Jesus, tiver uma colheita, tem uma colheita ruim, porque justamente no passado não tem do que se vangloriar. Mas uma coisa que é interessante que ele diz assim, que você que esteja chorando, que você no futuro vai rir, que você agora que está passando fome, você lá na frente vai ser farto. O que ele está querendo nos dizer é que justamente se hoje eu estou simplesmente tendo uma colheita não muito feliz, ele disse o seguinte: ficai feliz, porque o que hoje você está colhendo, que foi resultado do que você plantou, na verdade você está pagando a sua dívida. E todas as vezes que a gente paga uma dívida, quando ela acaba, a gente fica sem dever. Então, a partir daí, não devendo mais nada, nós temos realmente que nos alegrar. Então, é isso que Jesus está falando. E a pessoa que é honesta, que busca a retidão, a mansidão, fica muito feliz quando não tem débito nenhum nas suas costas. A gente pode até fazer a comparação de alguém que tem um carnê muito grosso para pagar, com várias parcelas ali. Parece que as parcelas nem chegaram ao fim, mas aquela pessoa anseia por terminar de pagar aquilo. E quando ela acaba de pagar a última parcela, aquele alívio que ela tem. Então, essas parcelas, esse carnê gordo, são as expiações que neste momento agora nós estamos passando, nós estamos resgatando. Por isso que nós não devemos entrar em desespero, em revolta, principalmente, porque nós estamos passando por essas situações. Porque, na verdade, nós estamos justamente, ao nosso turno, resgatando. E o alívio será muito grande quando, enfim, nós concluirmos essa etapa. Jesus disse-nos: enquanto nós não pagarmos o último centavo da dívida que nós temos com o tribunal divino, não sairemos do cárcere.
O cárcere justamente seria essa vida de privações, essa vida de sofrimento. Mas o interessante é que a doutrina dos espíritos, nesse sentido, ela vem nos explicar justamente que o que nós estamos passando, que a humanidade hoje, pelo que ela está experimentando, nada mais é do que uma questão de justiça. Mas isso não quer dizer que, na verdade, nós precisamos, enfim, ao olhar os nossos irmãos que às vezes estejam padecendo de sofrimentos maiores que o nosso, por exemplo, né, e dizer o seguinte: ó, você está sofrendo porque você, a seu turno, você fez maldade lá no passado, então você precisa mesmo passar por isso. A proposta da doutrina espírita não é essa, e muito menos as palavras do Mestre Jesus. Jesus estava querendo nos dizer o que seria a verdadeira justiça, né? Cada um segundo as suas obras. Toda ação há uma reação. Ok, uma lei universal. E a doutrina espírita vem nos explicar o seguinte: hoje, no geral, o que a humanidade está passando, há uma explicação. A gente pode dizer que existe a injustiça, mas não existe os injustiçados. Então, quer dizer que ela vem nos trazer uma consolação, uma vez que nos explica de forma racional o porquê dos sofrimentos gerais da humanidade. E não para que venhamos a pegar o martelo e nos considerarmos juízes dos nossos irmãos ao dizermos: está passando por isso? Bem feita, porque você provocou isso. A proposta não é essa, até porque num planeta de expiações e provas, ou nós estamos provando, ou nós estamos expiando, ou vice-versa. Então, nós nem sabemos o passado daquele irmão, né? Do porquê que ele está naquela condição. Às vezes, é uma prova que ele escolheu para a vida dele, para se superar. Como, por exemplo, quando a gente está precisando passar em matemática, a gente estuda e depois a gente faz uma prova, né, para saber, para aplicar, para saber se a gente realmente compreendeu a matéria. A mesma coisa é a vida na Terra. O espírito, antes de encarnar, ele faz a sua programação, isso de forma geral, né? Existem algumas exceções, mas no geral a proposta é o espírito passar um certo tempo, né, na erraticidade, ou seja, esperando a próxima encarnação e nesse momento aproveitando para estudar, para poder se analisar, ver o que errou, o que pode ser superado, o que quer alcançar, o que acha que já tem alcançado. E aí é que entra nesse sistema a questão das provas. Então, às vezes, o espírito, por exemplo, querendo se superar em alguma situação da vida, para saber se ele realmente já chegou a um nível de esclarecimento, de compreensão, de estágio moral, pede determinadas situações, às vezes de sofrimentos, de privações, para saber como ele vai suportar, se ele vai aguentar. Então, na verdade, isso já não seria uma expiação, seria uma prova, seria ali um desafio para o espírito, que, claro, se ele não se sair bem, essa prova será, né, revertida em expiação para ele, né? De toda forma, nós vamos compreender então que não devemos julgar o cenário de cada um de nossos irmãos, mas que a doutrina vem, na verdade, é para nos consolar, para dizer o seguinte: Deus não é injusto, é que cada um recebe segundo as suas obras, há uma proporcionalidade em tudo que ocorre. Deus não morreu, ou Deus não está cego, ou Deus não abandonou vocês. Simplesmente vem nos explicar realmente o porquê dos sofrimentos da humanidade. Então, saber que nós estamos sofrendo não é porque nós estamos pagando pelo erro do outro, e que muitas vezes a situação que nós estamos passando aqui é um desafio para o nosso crescimento, a estada na Terra, justamente se soubermos viver bem, será revertido para a gente em grau evolutivo. Isso é ou não é consolador? Mas interessante é que Jesus,
no final do livro de Lucas, da última passagem que nós lemos, ele fala assim: mas ai dos ricos. O que ele quer dizer com isso? Engraçado é que quando ele fala assim dos ricos, a gente lembra daquela passagem daquele jovem, né, que possuía bastante bens e que foi ao encontro de Jesus e foi perguntar-lhe o seguinte: Mestre, o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Então, em primeira mão, a gente via ali a situação daquele jovem que, por um olhar materialista, era um jovem que não faltava nada. Ele tinha ali vários servos à sua disposição, tinha bens materiais, não tinha uma vida de privação, tinha uma vida, muito pelo contrário, confortável. Estava faltando o que nele? Para que ele vai chegar em Jesus e falar: o que falta para eu chegar ao reino dos céus? De fato, para que ele chegasse a indagar isso do mestre, é porque tinha um vazio dentro dele, tinha ainda alguma coisa que ele não tinha conseguido conquistar, não obstante tudo que ele possuía de material. Aí Jesus vira-se para ele e responde: observai os mandamentos, honrar pai, mãe, não roubarás, não matarás, enfim. Aí esse jovem vira-se para Jesus e fala: bom, mas isso eu já faço. Eu observo os mandamentos, eu honro pai e mãe. Mas mesmo assim, mesmo ele observando as leis, ele ainda se sentia vazio. Jesus, como tinha aquela visão de raio-x, ele conseguia olhar no âmago da pessoa, ele pôde observar naquele jovem o seguinte: tinha ali alguma coisa que impedia aquele jovem de alcançar a verdadeira paz. Porque, na verdade, não é errado você possuir bens materiais. O problema todo está no apego que a gente tem aos bens materiais. E aí, Jesus, observando que aquilo ali era uma manchinha que impedia dele chegar naquela condição do reino dos céus, que na verdade é uma condição do espírito. Você pode estar no casebre e estar se sentindo no reino dos céus, ao passo que tem pessoas vivendo em mansões e não se sentindo um minuto sequer em paz. Aí Jesus vira-se para ele e fala: então, sabe o que está faltando? Venda os seus bens, ou melhor, entregue seus bens aos pobres e siga-me. E qual foi o resultado? Nós lembramos muito bem. O jovem abaixou a cabeça, ficou muito contristado porque ele possuía muitos bens e foi embora. Então Jesus pôde observar ali que o problema não era a riqueza, mas a forma como a riqueza era observada, a forma como a riqueza era tratada. Por isso que Jesus fala: ai de vós ricos, porque hoje vocês já têm a consolação de vocês. Ao seu turno, amanhã irão sofrer. Jesus não estava falando de todos os ricos de fato. Estava falando daquelas pessoas que têm um apego às posses e daquelas pessoas que têm a condição financeira de fazer pelo próximo e mesmo assim não o fazem. Então, na verdade, o problema não está na riqueza, está na forma como a pessoa que possui essa riqueza ela esteja administrando-a. E o interessante é que quando a gente vai ler no livro dos Espíritos e que a gente vê que existe a prova da pobreza, a prova da riqueza, e às vezes a gente fica assim ansioso para querer melhorar de vida, às vezes até ser rico. A gente observa muitas pessoas assim, né, sempre fazendo, a gente chama assim, aquela fezinha, jogando para ver se ganha aí na Mega Sena, enfim. Mas aí chegam os espíritos no livro dos espíritos e vão dizer o seguinte, que tanto a riqueza como a pobreza são provas duras, rudes, difíceis. A da pobreza, porque pede-nos a resignação, é uma vida de privação. Muitas vezes realmente passa-se por dificuldade, né? Ninguém vai dizer que ser pobre é bom, vai dar gargalhadas
não é que o espírita não gosta de sofrer. Quem acha que o espírita gosta de sofrer também não compreendeu ainda a doutrina. A proposta, inclusive, não é essa. Que se gostássemos de sofrer, não iríamos buscar a melhora íntima, a reforma, para estar numa condição melhor. Jesus, então, não falaria de paraíso para a gente, não venderíamos um paraíso se de verdade gostássemos de sofrimento. Porque quando a gente pensa em paraíso, reino dos céus, bem-aventurança, nos traz bons conceitos. E não a tristeza, não o sofrimento, não as privações. Mas em contrapartida, a riqueza é uma prova também muito dura e muito difícil, porque se o espírito ali encarnado que detém aquelas posses, ele não souber lidar com ela, permitir que ao invés de ele distribuir, dele ajudar o próximo com os seus bens, ao invés de ele fazer isso, realçar, na verdade, mais a sua ganância, o egoísmo, o seu orgulho por estar, de repente, numa posição, né, muito bem mais vista na sociedade do que aquele outro que esteja na pobreza, para ele a consequência vai ser maior. Porque ao mesmo tempo que você tem a riqueza nas mãos para fazer o bem, você tem uma oportunidade maior de fazer o bem, mas também se você não fizer, igualmente também você está fazendo o mal. Porque o mal seria o quê? A ausência do bem. Deus não permite-nos que estejamos em patamares distintos, uns, por exemplo, mais embaixo, para ficar contemplando quem está em cima, ou quem está em cima para ficar olhando quem está embaixo. A ideia é justamente a interatividade, ao passo que aquele que tem condição possa ajudar aquele menos favorecido. É essa oportunidade que Deus nos dá quando nos coloca todos no mesmo cenário, no mesmo planeta. E é aí que nós voltamos novamente para quando estudamos o Livro dos Espíritos, que tem lá aquela pergunta que Kardec faz: devemos, por termos, a abreviar, na verdade, a prova do próximo, o sofrimento do próximo? Sim, é o dever que nos impõe a caridade. Então não é só porque, seja por expiação ou por prova, a pessoa esteja passando por uma necessidade que nós, tendo condições de ajudá-lo, não iremos fazê-lo. Porque se todos nós fomos colocados aqui nesse planeta em diferentes níveis de compreensão, né, de entendimento, de posições sociais, é para que justamente nós consigamos conviver uns com os outros a fim de estimular-nos, a fim de nos ajudarmos. Essa é a proposta. E não, mais uma vez repetindo, colocar o martelo na nossa mão para que nós sejamos juízes. Nunca foi a proposta da doutrina espírita. Quando nós falamos no início sobre o pecado original cometido por Adão e Eva, né? E pecado é uma palavra que soa muito pesado, né? Na semana passada, eu estava assistindo um programa que passou no History Channel. O programa é A Igreja Oculta. Achei muito interessante que, eu não sei se ele era um pesquisador ou se era um padre. Ele disse o seguinte, que com o passar dos tempos, a igreja ela passou a rever o seu conceito de pecado, né? Então, enquanto se considerava pecado algo que se praticava, algo que você cometia ali, como se fosse uma ação ruim, pecado passou a integrar, na verdade, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pecado sendo tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu achei isso muito, muito, muito lúcido. Porque a gente só pensa nas coisas que a gente faz e que são vistas pelas outras pessoas. De forma que tem gente, por exemplo, que faz o bem e que é bem quisto pelos outros, é elogiado, mas na verdade só faz aquilo
para aparecer. No fundo, não tem aquele verdadeiro interesse genuíno pelo próximo. Às vezes só quer autopromoção. A gente lembra de quando Jesus falava dos fariseus que iam em praças públicas para orar, para pregar. Na verdade, eles queriam era se mostrar, né? Na verdade, eles não tinham a verdadeira comunhão com Deus nas suas preces, nas suas pregações. Eles queriam aparecer para os homens. Aí Jesus fala, já ganhou a sua recompensa, já conseguiu o que você queria, se mostrar. Mas perante Deus, aquilo de nada valeu. Então, o interessante é que o pecado, então, nessa nova concepção, vai englobar não só as coisas que eu faço ou eu deixo de fazer, né? Mas, inclusive, até o que eu penso, o que eu venho a pensar, poderá, enfim, me afastar do divino. Então, muitas vezes, a gente está ali, vamos colocar, então, para a nossa realidade, né, companheiros de ideal. Né? Na casa espírita, nós temos uma certa postura. Ali o verniz da sociedade, né, da convivência ali com aquele irmão, né? A gente evita determinadas atitudes, né, que poderiam se tornar ali um escândalo. Mas aí quando a gente chega em casa ou quando a gente está no trabalho, as pessoas não conseguem nem nos reconhecer como espíritas. Ali nós estamos nos escondendo. Ou pior ainda, quando na nossa mente permeiam somente os pensamentos que nós não teríamos nem coragem de falar abertamente para o espelho. E porque a gente às vezes acha que o pensamento é aquela zona livre, né? E que nesse momento eu não vou ter consequências os meus pensamentos, é um ledo engano. Kardec faz, a gente vai ver um estudo que Kardec fez sobre a fotografia do pensamento, um estudo brilhante, e a gente pode encontrar ali detalhado, por exemplo, tem na Revista Espírita, não me recordo o ano, mas a gente vai ver lá em Obras Póstumas, né? Falando sobre a fotografia do pensamento, ou seja, o que o espírito pensa, ou seja, nós, o que nós pensamos, aquilo se materializa. Ou seja, o que eu estou pensando se torna real. E conforme nós vamos encontrar na Bíblia, existe uma vasta nuvem de testemunha a rodear-nos. Então, quando muitas vezes, né, aparecem situações na nossa vida que a gente fala assim, gente, caramba, parece até que eu estou sendo testado, enfim, estou sendo provado. Parece uma tentação, uma coisa que, na verdade, só estava na tua cabeça e acaba ali se concretizando, é porque muitas vezes os espíritos, né, nossos irmãos ainda, alguns de nossos irmãos ainda, que insistem, né, ainda em não progredir, buscam ainda ficarem estacionados, conseguem ver o que eu estou pensando. Coisas que às vezes eu não tenho nem coragem de revelar para ninguém, mas ali na tela mental é como se fosse uma imagem de TV, assim, vamos dizer TV não, de cinema. E os espíritos conseguem ver o que eu estou pensando. E a partir dali, eles podem fazer um estudo sobre nós, onde nós temos ali a nossa falha, onde está ali a nossa fraqueza, por exemplo, né? E a partir dali arquitetar muitas investidas contra nós, né? E a gente fala assim, parece até que é coincidência, mas não é. É simplesmente a consequência do que nós pensamos. E, ademais, exorta-nos nesse estudo que Kardec faz sobre a fotografia do pensamento, que é um estudo à parte, né? Não tem nem como a gente encaixá-lo aqui nessa nossa conversa por completo, vai dizer que o que a gente pensa, ele cria vida, ele tem forma, ele traz consequências, né? Tanto externa quanto interna, né? Mas que a vida dele, né, dessa criação que nós, né, pensamos, está condicionada ao quanto eu vou alimentando-a. Então, enquanto eu insistir pensando, sentindo, eu vou continuar dando vida àquela criação. Então, muitas vezes, a gente fica envolvido numa atmosfera, muitas vezes depressiva, de raiva, de angústia, de mágoa, e às vezes a gente quer culpar, inclusive,
muitas vezes os espíritos, né, por muitos dissabores das nossas vidas, mas quando na verdade são psicosfera. São coisas que nós criamos para nós mesmos e deixamos nos envolver naquele momento, e as consequências elas são múltiplas. Muitas vezes aquilo que eu estou pensando, aquela mágoa que eu esteja guardando, né, ou aquele pensamento um pouco negativo, nada agradável de um irmão, por exemplo, ele, durante muito tempo, ele vai se revertir em situações orgânicas. Quem nunca esteve pensando algo assim, uma aflição, uma preocupação, e daqui a pouco não começa a sentir uma dor de cabeça, a sentir uma dor no estômago? É justamente isso, consequência do que eu penso. Então, na verdade, quando a gente então vai falar que pecado é tudo aquilo que afasta de Deus, inclusive em pensamento. Até nisso precisamos nos policiar. Essa é a proposta. Quando a gente quer fazer essa reforma íntima, essa reforma moral, essa plantação boa, para que lá na frente a minha colheita seja boa, então justamente eu tenho que começar, inclusive, a policiar o que eu estou pensando. Consequentemente, modificar o que eu estou sentindo e, consequentemente, frear os meus atos, minhas palavras, as minhas ações. Tudo isso é uma proposta que a criatura tem que trazer muito forte dentro de si, porque a gente sabe que ainda foram milênios praticando o que não era justo, o que não é reto, trazendo consequências para cada um de nós. Aí quando chega aqui a gente tem essa proposta de melhora, mas a gente sabe que é difícil. A gente sabe que não é fácil domar as nossas más inclinações, né? E os espíritos vão nos dizer o seguinte, em relação ainda a essa questão de colheita do que nós estamos tendo hoje, os espíritos vão nos dizer o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar do esquecimento do passado, eles falam o seguinte, que não podendo nos vangloriar de um passado turbulento, é sempre muito feliz quando um véu nos é lançado. Então, são tantas repetições de delitos cometidos que chega hoje, apesar de toda a proposta que nós temos de querer melhorar-nos, a gente ainda vai encontrar uma certa resistência. A gente ainda vai se afinizar bastante com aquilo que a gente fala, caramba, isso já não era mais do meu tempo, para que eu ainda curtisse isso, gostasse disso, mas ainda gosto. É aquela luta, é aquele espinho na carne que o apóstolo Paulo falava. Então, todo aquele que hoje sofre essa aflição, porque quer se melhorar, né, e que está observando as adversidades e que persistir, vai, ao seu turno, ser um bem-aventurado, que nem Jesus vem nos dizer no Evangelho. Que isso será a conquista nossa como espírito, uma vez que nós buscamos a retidão. Então, as aflições que hoje nós passamos não deve ser motivo para que nós venhamos a cair em desequilíbrio, em desespero. Também não estou dizendo que a gente tem que ficar dando saltos de felicidade, passando privações e dando gargalhadas. Também não, a questão não é essa. A questão é saber passar. Passar nós iremos passar. Agora, de que forma? De que forma passaremos essa aflição? Nós temos duas opções. Podemos passar pelo amor ou poderemos passar pela dor. Tudo isso é escolha do espírito, né? Tem um texto na Bíblia, muito consolador por sinal, que diz o seguinte, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, por mais que nós, no passado, tenhamos deslizado muito, e às vezes até ainda no presente, alguns delitos ainda, que às vezes nem é tido como delito perante a humanidade, mas diante do universo ainda é considerado uma mácula, uma mancha no espírito, nós temos a chance de resgatá-lo com amor. E como seria esse amor? Jesus fala que a gente seria reconhecido como seus discípulos se o amor imperasse em cada um de nós. É ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Então, quando nós fazemos pelos outros,
nós estamos resgatando. Então é muito mais interessante de proposta, de sucesso para o espírito. Resgatar com trabalho, resgatar com amor, do que resgatar, né, com sofrimento, com dor. Né? Então ainda nós temos inclusive essa opção desde já, mesmo colhendo ali o sofrimento, enfim, né, as dificuldades como consequência dos nossos atos e não como uma punição, porque Deus é amor. E na verdade, Ele nem deseja o nosso mal de forma alguma, mas que nós venhamos a dar meia volta e refazer o nosso caminho. E Ele nos permite isso a cada encarnação, a cada oportunidade que estamos renascendo na carne, de poder mudar, de poder sermos pessoas melhores e conquistar um patamar melhor. Então, nós podemos passar pelas aflições, mas passar de cabeça erguida, sabendo que seja ela uma expiação, seja uma prova, é uma condição transitória passageira. Então isso não tem que causar o desequilíbrio, a desarmonia em nós. Nós temos que aproveitar a oportunidade para conseguir sair da melhor maneira possível da situação. Ou se a gente não conseguir sair dela, mas que passemos por ela de uma maneira muito mais resignada. Essa é uma proposta de vida, que não adianta a revolta, muito pelo contrário. Só iremos daquele carnê lá grosso que a gente tem de prestações, a gente só vai acumular juros e multas, chamados acréscimos. Nós teremos, se nós não soubermos passar, muitas vezes, pelas situações que venhamos a passar, por ser justamente ou uma consequência das nossas escolhas, enfim, sendo elas expiações ou sendo elas provas. Então, nós vamos observar que a questão das aflições, a questão dessa colheita nossa ou da justiça que aparentemente, da injustiça aparentemente que nós acreditamos que está sobrevindo a cada um de nós, com certeza não irá soar tão agradável se nós não estivermos colhendo uma boa colheita. Mas é aquela coragem que nós precisamos ter, que Jesus disse: eu venci o mundo, poderemos também vencer as nossas aflições, poderemos vencer a nós mesmos. Por isso, de fato, meus irmãos, bem-aventurados são todos aqueles que têm a sede de justiça, porque eles serão aliviados. E essa justiça nós temos que buscar desde já. Primeiramente, olhando para nós mesmos, vendo aonde nós precisamos acertar, nos melhorar, para que ao nosso turno possamos colher os nossos bons frutos. Aquele que hoje possa estar passando por uma vida mais tranquila, a gente pode tirar aí duas conclusões. Ou ainda ele não passou pela sua colheita, ainda ela vai chegar, ou ele já passou e está um pouquinho melhor do que a gente. Porque Deus é amor e não permite que nós soframos além daquilo que seja necessário. Então fica essa proposta de estudo, de reflexões, que eu convido os irmãos a continuar cada vez mais lendo essa doutrina, que é tão esclarecedora, para que nosso entendimento, nosso conhecimento seja cada vez mais aguçado, a nossa compreensão de vida nesse planeta possa ser muito mais lúcido, a ponto de que nós venhamos a ter uma vida um pouquinho mais suave, mesmo estando no planeta de expiações e provas. Meus irmãos, muito obrigada por estar comigo neste momento, os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados que nesse momento também estão nos assistindo. Fica aí um abraço fraternal, pedindo a Deus para que seja abreviado o tempo de sofrimento por um acréscimo de sua misericórdia e que pedimos nesse momento por todos. E que assim seja, graças a Deus.